Hola gente, buenos días. Yo voy a hablar en portugués, pero despacio. Ahn, Vamos começar o painel. Se alguém não estiver me entendendo, me avisem que eu falo um pouco mais devagar. Eu vou convidar algumas pessoas para estar aqui comigo. Tem pessoas pelo Zoom e presencialmente. Então, Marcelo Oliveira, por favor. Cíntia, está por aí no Zoom? Consegue me ouvir? Sim, sim. Ok. Mariana, está por aí já? Olá, bom dia a todas. Oi. E Blenda, está com a gente? Bom dia, buenos dias. Então, estamos todos. Bom dia. Esse painel é sobre juventudes na governança da internet. Então, só para fazer uma breve apresentação do que a gente vai ter aqui, qual é o objetivo desse painel, é para a gente olhar para o espaço que nós, enquanto jovens, estamos construindo coletivamente. Esses espaços que têm uma incidência na cidadania digital comprometida com justiça, cultura e para os aspectos ambientais. Então, é muito importante a gente reconhecer que esses caminhos são essenciais para a gente reestruturar o que a gente tem debatido na governança da internet. Então, a partir desse reconhecimento, o objetivo do painel é evidenciar os diferentes caminhos e perspectivas que os jovens têm hoje de incidência e porta de entrada para a governança da internet. Então, mais do que apresentar só as estruturas e os projetos, a gente quer trazer aqui as vivências e as experiências de nós jovens, que nós temos traçados na governança. Então, é muito importante que a gente entenda que esse caminho, ela inspira, ela cria sonhos, ela constrói coletivamente esses espaços de governança. Então, para começar, eu vou colocar um QR Code, vou pedir para todo mundo responder. Arthur, pode colocar o QR Code, por favor? Vou pedir para vocês responderem o que é ser um jovem na governança da internet. Se possível, com uma só palavra. Ok, não temos o código, então quem quiser, vamos mudar a dinâmica. Quem quer falar palavras, por favor, levante as mãos e a gente vai levar o microfone para falar. Desafio, mais alguma palavra? Democratização, mais alguém? Ativismo, empoderamento, inclusão, multiplicar, ação, inovação. Ok. Justiça e consciência. Então, ouvindo essas palavras, me lembro muito dos temas centrais do evento. Então, estamos no caminho correto de trazer esses debates para cá. Com isso, eu vou começar com os nossos palestrantes. O Marcelo Oliveira, ele é licenciado em Sistema da Informação e tem licenciatura também em Pedagogia Antropóloga, está fazendo uma pós-graduação em Neurociência e Educação na Universidade de São Paulo. E é assessor técnico do Comitê Gestor da Internet do Brasil e coordenador do programa YUF. Marcelo, a palavra está com você. Então, a partir dessas perguntas e dessas palavras que você ouviu aqui dos jovens, como as juventudes estão inseridas e quais as implicações das suas participações em organizações ligadas à governança. Beleza. 10 minutos com você. Não era 15? Agora é 10. Beleza. Buenos dias. Buenos dias. Quero agradecer a presença de vocês acá. Vou falar português, mas eu queria falar espanhol, então eu não sei, na verdade. Mas quero agradecer a presença de vocês. E eu tenho uma apresentação. Vocês vão conseguir passar aí? Bom, a pergunta é, primeiro, quem aqui conhece o programa IUF? Conoce. Quem conhece? Sim. Muito bem. Quem já participou do programa IUF aqui? Miren. Muita gente, não?
Participou e conheces também, ouvi falar. Sim. Sim, então quase todas as pessoas já ouviram falar sobre o programa IUF, sim? Muito bem. O programa IUF, ele existe há 10 anos, certo? 10 anos de incidência direta na governança da internet do Brasil. E o que ela fez durante esses anos todos, né? Estava conversando ontem com facilitadores e eles me deram algumas dicas do que falar, né, em 10 minutos. Não dá para deixar de falar do programa IUF. Alô. E como fazemos para que jovens, numa sociedade do século XXI, de uma geração Z, que já nascem dentro da internet, já nascem com a internet ali, como fazer processos de aprendizagens onde os jovens conseguem se interessar por um assunto tão frio, vamos dizer assim, falar sobre a governança da internet, falar sobre a parte política, técnica da internet, quem são esses atores que atuam na internet. A internet é muito mais que uma fibra, é uma comunidade em torno dessa tecnologia, certo? E, bom, como fazer? A primeira coisa tem que ter uma linguagem onde os jovens consigam se interessar, ficarem interessados. E... Peraí, vou seguir aqui. E aí a gente tem esse programa que recebe jovens de 18 a 25 anos, em que eles são inseridos dentro de uma jornada durante 5 semanas, inicialmente, a experimentar, a descobrir toda a história da internet, e desde o nascimento da internet, lá de 1969, a gente até foi antes, até esses tempos, a gente também trouxe um prelúdio sobre antes da internet, como ela viria a surgir, e nos reunimos durante 5 semanas fazendo atividades síncronas durante algumas horas, e também temos um material, um conteúdo todo voltado para cada etapa do desenvolvimento da internet, né? Aqui é uma turma que foi com a gente para Berlim. E o que acontece? Você está aqui, Giovana? Não? Ah. Então, o que acontece? A gente faz essa formação, a gente dá essas instruções para os jovens, recebemos 150 jovens para essas atividades, e depois desses 150, a gente consegue levar 25 para fazer o quê? Uma experiência como essa que vocês estão fazendo aqui. Então aqui estão os jovens, eu quero até que vocês puderem conversar com esses jovens, são os jovens que fizeram todo esse processo, e eles não estavam inseridos antes na governança da internet como estão agora, né? Aqui é uma turma também atual, a maioria da galera que está aqui está na foto, até quem não está. E assim, são jovens que muda a vida dos jovens. E é uma das minhas pesquisas até agora, que eu estou na faculdade lá, que eu quero entender, que todo mundo fala, não, o programa mudou, cambiou, mudou minha vida, mas mudou como? Eu estou tentando capturar o que é. Eu tenho algumas sugestões. Primeiro jovens juntos. 150 jovens das 5 regiões do Brasil, com 5 sotaques diferentes, falando sobre o mesmo assunto, governança de internet. E cada um com o seu problema da internet da sua região, né? Bom, esse é o grande lance, para mim, é o grande lance, desculpa a gíria, mas esse é o grande momento que o programa se mostra como, eu ouso a dizer, o maior programa de capacitação. Então, respondendo a Maju, ele, para mim, é o maior programa que trouxe jovens para a governança da internet. E muito mais que isso, muitos jovens vieram e ficaram na governança.
E ontem mesmo estávamos conversando, para nós, assim, do programa, é muito bom que o jovem possa continuar na governança, mas se ele não tiver na governança, tá tudo bem também, porque a mensagem que ele vai levar para onde ele for, seja no campo da medicina ou exatas humanas, ele vai levar esse conhecimento que ele teve no programa. Eu não vou dedicar aqui para falar, mas olha só, a gente rodou o mundo. A gente foi para a Ásia, a gente foi para o Oriente, a gente foi para... Estamos aqui na América do Sul, a gente foi para a Europa, fomos para muitos lugares. E vejam, nós estamos cumprindo a última delegação, que é aqui. Ó. A gente está aqui. E há 2 anos a gente conseguiu conquistar a participação no UFLAC-GF, que foi uma vitória. E levamos 50 jovens para Cartagena. E foi incrível. E eu posso dizer que desses 50 jovens, mais de 40 estão atuando, orbitando a governança da internet. Bom, aqui a gente... Então, como que captura os jovens? Como que pega os jovens para eles gostarem? A gente criou tecnologias, utilizamos tecnologias inovadoras para colocar os jovens dentro de um metaverso. Então, nós recebemos 150 jovens e fazemos atividades síncronas. E é incrível, gente. É uma experiência muito bacana. E aqui é um dos mundos que a gente desenvolveu. E se vocês perceberem aqui, esses lugares são tudo onde o IGF já aconteceu no mundo, né? Muito legal. E aqui mais uma turma de 2019. E, bom, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer esse conhecimento para os jovens e que eles possam... Eu tenho 2 minutos só. E que eles possam participar, continuar na governança da internet, porque a gente tem uma transição que está acontecendo, que a geração que criou a internet vai para onde? Vai subir, vai para outro lugar. E os jovens têm que assumir essa posição. Né? Eu fiz isso. Atender às nossas multiplicidades. E, ao longo do tempo, nós temos mobilizado jovens da nossa região, principalmente de 3 estados, né? O estado da Bahia, o estado de Sergipe, o estado da Paraíba, para pensar sobre essa participação, essa construção tecnológica com a centralidade das pessoas negras, né, das juventudes negras, que no nosso país vivem em uma condição, enquanto população, de genocídio. Né? E esse é um termo que estou colocando aqui muito alinhado aqui, o direito internacional tem como prerrogativa para essa dimensão, mas também ampliando um pouco, que é uma necessidade que a gente tem aqui. Então, não é só a dimensão do extermínio, mas também a dimensão do pagamento de saberes e de participação. E aí a gente está falando de diversas dificuldades, obstáculos para a participação efetiva na sociedade, e não é diferente também no âmbito da tecnologia. Então, para pensar os lugares atribuídos à juventude na governança da internet, eu trago dados da minha dissertação, publicada no ano passado, que vai pensar justamente quais foram os sentidos atribuídos a excluídos digitais ou populações com pouco acesso nos processos, nos ambientes de diálogo da governança da internet no mundo. Então, eu inicio, essa é uma década que é analisada, justamente a década, a primeira do Marco Civil da Internet brasileiro, que compreende 2014 até o ano passado, que a gente tem o NET Mundial, na primeira edição e edição mais 10, e também o Fórum da Internet no Brasil e o próprio Internet Governance Forum das Nações Unidas. E essa pesquisa ela foi feita através da observação da análise do discurso de agentes multissetoriais, e há alguns adjetivos atribuídos e também condições de interpretação atribuídas às juventudes, no nosso caso do Brasil, né, que é o lugar da juventude para a deliberação, é um olhar voltado para uma carência. Então, existe esse adjetivo sendo enunciado ao longo dos anos. Também há um lugar da juventude como um público para acesso ao mercado, e também é uma população que vai servir de mão de obra, principalmente na área de hardware. E aí, avançando um pouco, né, sobre a nossa vivência aqui no país em relação ao acesso à tecnologia de informação e comunicação,
a condição de usuários para os jovens no Brasil, ela é diferente daquilo que foi discutido e colocado historicamente como lugar da juventude, né? A gente é sempre colocado como um argumento para poder qualificar e também para poder convencer os agentes multissetoriais sobre um determinado investimento. Então, se há um ponto positivo, uma entrada, ou qualquer outro aspecto para a juventude, então, em tese, isso também interessa aos outros agentes. Mas com a dimensão de conectividade significativa, quando nós olhamos justamente para além desse por acesso, qual é a qualidade, quais são as condições de acesso, a gente compreende o CETIC-BR, que é o Centro de Estudos aqui no país, vinculado ao NIC.br, demonstra que a juventude é justamente o grupo populacional, quando a gente pensa em faixa etária, que não tem esse acesso qualitativo, não tem essa experiência de conectividade significativa, o que por si só já entra em embate, questionamento sobre a forma em que esse grupo populacional é colocado como um aspecto de convencimento nos ambientes de deliberação e também de diálogo. E eu entendo que a governança da internet ela se baseia em duas dinâmicas principais. Uma que é a própria tomada de decisão, a deliberação, e a outra que é o diálogo. E eu diria aqui, nessa oportunidade, que a juventude ela está participando, sobretudo, no aspecto do diálogo, nos espaços como os fóruns, que são fundamentalmente isso. Os fóruns, mesmo o IGF, eles não são lugares de tomada de decisão, como em outras dimensões, outros quadros das Nações Unidas. E eu risco a dizer que essa participação jovem ela tem um lugar muito peculiar e fino sobre o expediente democrático, né, sobre a possibilidade democrática de, através do diálogo, apresentar pontos de vista distintos e também necessidades que estão dentro dos nossos países. Então, um horizonte que o mundo e o próprio ecossistema de governança da internet no nosso país tem colocado, e eu gostaria de destacar como possibilidade de fortalecimento dessa participação, é justamente a dimensão de capacity building, porque ela dialoga ou capacitação, formação, porque ela dialoga não só a partir de iniciativas como as nossas que estão aqui, mas também corresponde à possibilidade de interlocução desses conhecimentos e dessa participação dentro da governança da internet em outras áreas também, né? Como a dimensão das mudanças climáticas para as Nações Unidas, a dimensão do trabalho, dentre outras. Então, é uma possibilidade de encontro de agendas. A outra que é um lugar muito especial e que, através dessa participação nos espaços de diálogo pela juventude, pode ser fortificada e também foi colocada como um horizonte na Cúpula do Futuro, né, das Nações Unidas no ano passado, que é justamente a defesa e a garantia dos direitos humanos e, por fim, uma participação significativa, ou seja, não estar somente por estar, mas também ser reconhecidos como entes importantes para a caminhada desse ecossistema. E aí eu gostaria de convidar a todas para uma iniciativa que justamente é de formação e pensando nessa participação significativa, que vai acontecer agora no dia 8 de novembro em Salvador, uma outra produção da Conexão Malunga com o Sotera Lab, que é um grupo também de jovens tecnologistas do Nordeste brasileiro, que é a pré-conferência Abamodá. E Abamodá é um termo iorubá, é uma folha que nós usamos dentro das comunidades tradicionais negras no Brasil, que é a folha da fortuna, mas que também significa o que você deseja, você realiza. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre a dimensão das pessoas, né, centralizar mesmo as pessoas, desmistificar um pouco do que é algorítmico, principalmente agora com as LLM, e também o aspecto de renda, já que, inclusive, é um dos argumentos mais antigos utilizados para abordar sobre a juventude no âmbito da tecnologia. Aí está o QR Code, quem quiser participar, puder divulgar, está aí. E aí, para fechar, gostaria de colocar mesmo algumas proposições a partir da Conexão Malunga, enquanto juventudes negras, LGBTs, em territórios que têm que lidar não só com as desigualdades, mas também com estereótipos, construindo novos obstáculos. A importância de ações afirmativas, que é um conceito muito trabalhado aqui no nosso país,
para pensar a governança da internet também, garantir a permanência das pessoas, principalmente de grupos que têm que lidar com diversas dimensões das opressões interligadas, a transparência também como um processo de fortalecimento dessa participação da dimensão democrática da governança da internet e também o fortalecimento de ações intersetoriais de inclusão. E aí, para fechar, eu colocaria que se a gente lida com questões dentro dos ambientes vários de GI no mundo, isso também significa que eles são reflexo das condições, das outras dificuldades e obstáculos de participação, não só de juventudes, mas quando a gente unifica, né, entende os grupos populacionais, não só separados nos marcadores de gênero, de raça, de território, e consegue fazer uma leitura complexa das vidas e das realidades. Enfim, a gente tem esse retrato dessas outras desigualdades, vulnerabilidades dentro da academia, dentro do governo, dentro do terceiro setor, enfim, todos os setores participantes da GI. Então, as ações intersetoriais, elas podem ser um ponto de convivência para poder viabilizar a formação, viabilizar essa participação significativa e também a defesa e a garantia de direitos humanos. Então, é isso. Eu agradeço a todas, espero que vocês estejam bem e, por fim, queria só ressaltar que a diáspora, ela tem um grande saber, que é o saber da conexão. Muito obrigada. Mariana, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência com a gente. E eu acho que nós, enquanto UFLACGF, falo em nome de todos da comissão, temos muito esta bandeira e este princípio de inclusão e trazer esses grupos que são vulnerabilizados para esse espaço de debate. Então, é muito importante a gente colocar isso primordialmente nas nossas falas. E uma outra coisa que eu lembrei com o que você estava compartilhando é que um tempo atrás, um dos grupos que nós temos com os jovens no Telegram, não sei se alguém está, depois a gente pode compartilhar esse link, nos perguntaram como estar na incidência, ser incidente de governança da internet, como começar uma iniciativa ou como fazer parte de uma. Então, eu acho que o que a Mariana compartilhou aqui com a gente a gente precisa se unir, se conectar, unir forças, e assim a gente consegue ou criar um novo espaço, se juntar a novos espaços. O UFLACGF é uma dessas portas, Conexão Malunga também é outro exemplo de que, somando o seu interesse com pessoas e projetos que estão falando sobre a mesma coisa que você acredita, você consegue ter essa incidência, né? Agora, obrigada, Mariana. Agora eu vou passar para a Blenda Silva, e ela representa a coordenação da ITU, International Telecommunications Union, da região da América do Sul, e trabalha em projetos focados em juventude e meio ambiente, e é especialista em relações internacionais. Então, Blenda, vou reforçar a pergunta. Então, a partir do que a gente compartilhou, do que os jovens aqui trouxeram, do que é ser jovem na governança da internet, como as juventudes estão inseridas e quais são as implicações da sua participação nas organizações ligadas à governança. Blenda, com você, 12 minutos. Muito obrigada. Eu queria perguntar se posso apresentar em espanhol. Claro. Perfeito. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês conseguem... ¿pueden ver bien a mi presentación en pantalla? Sí, podemos. Bueno, quisiera primero agradecer al UFLAC-IGF 2025 por invitarme a ser parte de este espacio. Mi nombre es Blenda, soy administradora del programa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, punto focal para temas de juventud para la región de las Américas y también punto focal para asuntos de medio ambiente. Quisiera primero, quizás para algunos que no conozca a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, solo darles una muy breve como introducción a lo que es esta agencia especializada de las Naciones Unidas. Somos la agencia de las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales de la ONU, una agencia especializada. Tenemos 3 departamentos, uno en radiocomunicaciones, satélites,
otro en estandarización, que desarrollamos muchos estándares en Internet, en varias cosas para las telecomunicaciones, y tenemos también un departamento de desarrollo, bueno, todos digamos, coordinados por nuestra Secretaría General. Tenemos también presencia en todas las regiones. Acá específicamente en las Américas tenemos nuestra oficina regional en Brasil, y oficinas de área subregionales, una en Sudamérica, una para los países de Sudamérica en Santiago de Chile, para Centroamérica actualmente en Honduras, y también para el Caribe tenemos una oficina de área en Barbados. Acá, okay. La UIT cuenta con una estrategia de juventud que tiene esa visión de un mundo donde todo joven está conectado, y se beneficia de la economía digital y la transformación digital y todos los elementos positivos que vienen con eso, y está empoderado o empoderada a través del acceso a esas tecnologías, al Internet, por ejemplo, y también su uso, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión dentro de la estrategia de juventud, y esta estrategia está alineada a nuestro mandato. Como estructura tenemos conferencias internacionales donde participan todos nuestros países miembros. Digamos, la más importante, digamos, para nuestra estrategia como unión se llama la Conferencia Plenipotenciaria, y dentro de esa conferencia tenemos una resolución que es la 198, que habla específicamente también de juventudes, y como les decía, dentro de nuestro departamento de desarrollo tenemos también una conferencia importante cada 4 años que se llama la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y ahí tenemos también una resolución 77 que se trata de jóvenes, ¿no? No voy a tener tiempo de explicarles todo lo que hay dentro de esa resolución, pero lo pueden buscar si tienen interés para saber un poquito más de nuestro mandato. Pero les comento brevemente que la 198 habla más de cómo la UIT como agencia, como entidad, como unión, puede promocionar la participación de los jóvenes en nuestro trabajo, en nuestros objetivos, en nuestras estrategias, tanto administrativas internas como también nuestros eventos, nuestras actividades. Habla de la promoción de la participación y el involucramiento de los jóvenes en políticas de las TIC, ¿no? Relacionadas a la juventud, y habla de este involucramiento de los jóvenes a través de las comunicaciones, de desarrollo de capacidades, y que los jóvenes estén involucrados en el desarrollo, en la investigación. La resolución 76 de la CMDT habla de, bueno, ambas, ¿no? Dentro del marco de la inclusión digital, habla de el uso de la promoción de aplicaciones TIC entre los y las jóvenes, tanto hombres como mujeres, para contribuir a su desarrollo y empoderamiento educacional, social, económico, y el uso de las TIC en especial en países en desarrollo, para incorporar, o sea, en una forma de incorporar sus opiniones en la implementación del trabajo del Departamento de Desarrollo. Entonces, se habla mucho del diálogo con las juventudes, de consultas con los jóvenes para que hagan parte de nuestras iniciativas, no solo de promoción de la inclusión digital de jóvenes, pero también el desarrollo de políticas en nuestros países miembros de las telecomunicaciones, pero con las opiniones, con las perspectivas de los jóvenes. Y todo esto dentro del marco también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la juventud en todo ese proceso, que ha sido una prioridad para el sistema, no solo para la UIT, pero para el sistema, el involucramiento de los jóvenes y las futuras generaciones, ¿no? Ambas resoluciones también quisiera solo destacar un punto más, hay muchas cosas más en ambas resoluciones, pero
destacar que ambas resoluciones también hablan de la asociación, la colaboración con la academia para hacer posible estas cosas, ¿no? El involucramiento de los jóvenes y la participación juvenil en políticas de las TIC y obviamente todo lo que se refiere a la gobernanza de Internet. Déjame ver si me estoy olvidando de algo, pero no, al principio no. Una de nuestras iniciativas, digamos, más emblemáticas de la estrategia de juventud de la OIT, y tenemos muchas otras, tenemos varios otros proyectos, tenemos, nuestra secretaria general tiene, por ejemplo, un grupo de jóvenes que los consulta para su trabajo. Tenemos varias otras iniciativas internas, externas, de involucramiento de los jóvenes en el trabajo de la OIT y en nuestro trabajo sirviendo a nuestros miembros, ¿no? Con el desarrollo de las telecomunicaciones. Pero uno de los más emblemáticos es el Generation Connect. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esta iniciativa. Es una iniciativa que tiene a nivel de todas nuestras regiones de la OIT. Estamos en las Américas, en los Estados Árabes, en Europa, estamos en África, estamos en varias regiones del mundo, y tenemos un grupo de jóvenes en cada una de esas regiones dentro del marco de esta iniciativa Generation Connect. Acá, como dice, tiene el objetivo de involucrar a las y los jóvenes y fomentar la participación como socios iguales, ¿no? Como al mismo nivel, en condiciones iguales, para poder influir o poder contribuir al cambio digital actual, y, bueno, acompañado de desarrollo de habilidades y intentando incorporar, ¿no? en nuestro trabajo esta visión de un futuro conectado con la perspectiva de las y los jóvenes, que como UIT nos parece muy importante tener esa participación juvenil en este trabajo. Ya estamos en nuestra segunda cohorte, que cuenta con 184 enviados juveniles de 64 países de todo el mundo. Y acá en la región de las Américas, entonces el Grupo Américas, está compuesto por 26 jóvenes, con una paridad de género bastante equitativa, de 10 países diferentes, y bueno, creo que más, si no me equivoco, más de la mitad son de la región del Caribe, así que tenemos esa una participación bastante importante del Caribe. ¿Y cuál es el rol, digamos, de estos enviados juveniles, ¿no? Ellos apoyan iniciativas nacionales, no son funcionarios OIT, sino que son seleccionados, fueron designados por nuestros países miembros, y fueron seleccionados con base en su involucramiento en actividades de empoderamiento juvenil en lo digital, su interés, su participación, la parte de inclusión digital de diferentes grupos, de poblaciones rurales, de mujeres. Entonces, con base en eso, son seleccionados y nos apoyan iniciativas nacionales, actividades regionales de la OIT, actividades globales, obviamente todos relacionados a la tecnología de información y comunicación, de forma voluntaria, ¿no? Como voluntarios, y sus intervenciones y contribuciones reflejan sus perspectivas personales, sus propias opiniones, y no está, digamos, no representan de ninguna forma ningún país o la OIT misma como entidad, ninguna institución, sino que sus propias opiniones como jóvenes, experientes, con experiencia y con interés en el desarrollo de las telecomunicaciones, en el desarrollo digital de su región. Y acá quisiera, por ejemplo, darles un par de ejemplos de algunas iniciativas que hemos tenido en el pasado de juventud, ¿no? Para el mundo digital. En específico con esa iniciativa, como les comenté anteriormente, con la resolución 76, para la OIT es muy importante consultar a la juventud, ¿no? En especial en lo que se trata de iniciativas de juventud de la OIT. Y en 2024 realizamos en Chile un seminario subregional que se llama Prioridades para la Juventud en el Mundo Digital, donde
nuestro grupo de Generation Connect Américas estuvo 100% involucrado en el desarrollo de la agenda, co-crearon el desarrollo de la agenda, tuvimos un representante físicamente en Chile liderando el evento, las temáticas principales para el desarrollo de ese evento también fueron consultadas previamente a este grupo. Entonces, es también un grupo de consulta muy importante en que consultamos si estamos en el camino correcto, si estamos abordando los temas de interés para los jóvenes o no, en el trabajo de la OIT, que es, bueno, la agencia de las Naciones Unidas para estos temas de gobernanza de Internet, de IA y esas cosas. Antes de entrar al otro tema, quisiera también contarles de un proyecto que se realizó hace poco también, que la OIT realizó en colaboración con la Fundación Gran Chaco. Fue un proyecto de inclusión digital de jóvenes, y hicimos un trabajo de ir a la región del Gran Chaco, que es una región muy, muy remota, rural, que contiene diversos grupos, diversas comunidades indígenas, y en colaboración con las entidades nacionales de Argentina, Bolivia y Paraguay, realizamos un trabajo de capacitar a jóvenes en esas comunidades muy remotas del Gran Chaco americano, y llevar conocimientos de alfabetización digital. Brenda, lo siento, pero tiene un minuto más. Relevantes lo siento. Para esas comunidades. Y creo que lo que quisiera, en el que estuve involucrada para la implementación, es que tuvimos la colaboración de entidades locales, fundaciones locales que ya tenían una relación con esas comunidades, que ya tenían un contacto, y ellos también hicieron un trabajo de consulta con las comunidades para preguntarles si tendrían interés en esa capacitación, si tendrían interés en esos conocimientos, y teníamos también ya una infraestructura lista en que las fundaciones tenían armados como comunidades centros comunitarios con control de Internet, y esos centros comunitarios eran liderados por líderes indígenas, mujeres, en esas comunidades. Y entonces, a través de las mujeres líderes de esas comunidades, pudimos llegar a los jóvenes de esas comunidades, capacitarlos, y al final, y fue muy interesante ver que eran los mismos jóvenes de esas comunidades que también eran tutores de esas capacitaciones. Así que fue un proyecto muy interesante de liderazgo juvenil, y luego también llevamos equipos a Paraguay. Brenda, ¿me escucha? Hay una necesidad muy grande de equipos, pero bueno, me sigo con la presentación, si no lo termino más, porque puedo hablar de eso sí, todo el día. Más. Más recientemente, ese proyecto se terminó en 2023, pero más recientemente quería contarles un poquito qué se hizo este año y qué se va a hacer. Tuvimos la Cumbre Mundial de la Juventud 2025 de la UIT, que fue realizada del 11 al 13 de marzo en Varadero, Cuba, en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones de Cuba. Un minuto, Valeria, un minuto. Un minuto me falta. No, ya quedó un minuto. Okay. ¿Puedes cerrar tu presentación, por favor? Bueno, muy rápidamente tuvimos esta cumbre. Hay un informe final de esta cumbre que es muy interesante, que lo pueden consultar también en internet, y si desean se los puedo enviar. Tuvimos 400 participantes de 31 países, todos jóvenes, ¿no? Y también varios paneles con líderes de Generation Connect, y otras iniciativas fueron los que lideraron esos paneles y hablaron de sus intereses y sus preocupaciones para el mundo digital. Acá, bueno, es un poquito de lo que dice el informe de resultados, pero lo pueden encontrar online, que son los temas específicos que se identificaron como prioritarios para el 2025. Y este año tenemos la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones en Azerbaiyán, y ahí vamos a tener, antes que empiece esa conferencia muy importante para la OIT, para el desarrollo de la TIC, vamos a tener una celebración mundial de la juventud, que ahí también vamos a tener varias oportunidades para los jóvenes hablar y conversar y proponer y aprender también sobre el desarrollo de las telecomunicaciones. Y para finalizar, estos 5 puntos principales en términos de gobernanza de Internet, la OIT habla de la participación
que los jóvenes tienen que tener un asiento igual en la mesa sobre las conversaciones sobre el desarrollo digital, y que aunque sean nativos digitales y a veces son los que más se entienden, más facilidad tienen con las tecnologías, se quedan por afuera del proceso de formación política, y eso es lo que queremos cambiar. Bueno, lo de habilidades digitales y alfabetización ya lo hablé como una prioridad muy importante para nosotros. La inclusión y equidad también, o sea, la parte interseccional, ¿no? Que jóvenes, pero también mujeres, pero también personas con discapacidad, pero también personas de zonas remotas, rurales, todo eso hay que incluir a todos como un proceso conjunto de inclusión digital. El multi-stakeholderismo, que es también una parte esencial de la OIT. Es importante, múltiples actores en la gobernanza de Internet, y los y las jóvenes deberían ser una parte importante de ese proceso. ¿Y qué es eso? Con la importancia de la centralidad de Internet, de los datos, de la IA, las y los jóvenes deben de estar preparados para participar, ¿no? Y para opinar y para contribuir. Blenda, necesitamos cerrar tu presentación, lo siento. De esas tecnologías, por motivos obvios, porque son los que mejor conocen a veces esas tecnologías. Blenda, ¿me escucha? Son los más afectados, ¿no? Nuestros datos muestran que los jóvenes son los que más usan. ¿Me escucha? Entonces es muy importante que estén preparados y estén involucrados y contribuyendo. Así que eso, muchas gracias. Brenda, ¿me escucha? Sí. Sí, me escucha, gracias. Obrigada, Blenda. Não estava... Ah, tá. Acho que o microfone tinha dado um probleminha aqui, você não estava me escutando, mas muito obrigada por compartilhar tantos projetos super interessantes para nós, enquanto jovens na governança da internet. Então, acho que, num todo, aqui nesse painel, a gente conheceu um projeto e uma iniciativa nacional, que é o Youth Brasil e Conexão Malunga. A gente teve um pouco da perspectiva da Blenda também, trazendo um projeto a nível global. E nós, enquanto Youth LACCHEF, somos uma iniciativa regional. Então, a gente conseguiu trazer esses 3 aspectos de caminhos de inserção dos jovens nessas articulações. Eu vou mencionar rapidamente um apoiador que a gente tem, o Youth Standing Group também, que é um outro canal de viabilização da inserção dos jovens na governança da internet. Depois a gente pode passar mais informações. E agradeço a participação do Marcelo. Quer falar? Ah, um sorteio. Ok. Muito obrigada, Blenda, Mariana, Cíntia, que nos apoiou na moderação online. E finalizamos esse painel. Muito obrigada. Olá. O Marcelo vai fazer um sorteio agora. Vamos Oi, sortear. pessoal. Só um minuto. Tá. Bom. Hã? Não tem pergunta, né? Não, não tem pergunta por enquanto, porque a gente está com um tempo curtíssimo, mas o Marcelo vocês encontram aqui pelos corredores. Blenda e Mariana, a gente pode compartilhar o contato dela com vocês, LinkedIn, Isso. enfim, redes para vocês interagirem. Peço desculpas. Muito bem. Fora a delegação e também quem foi já da delegação não vai ganhar o regalo, certo? Então tem que ser só pessoas que não moram no Brasil. Eu tenho aqui La Mascota. La Capibara, né, Salete? E tem um fóton também, tá? Como que é? Moeda? Então. Podemos... Não vou jogar, não. Olha só, como que vai ser? Vocês vão ter que falar uma palavra que eu tô pensando. Ué? Vai? Vamos lá. Não, menos a delegação. Vai? Qualquer palavra. É espanhol a palavra Vai, que eu tô gente, pensando. um minuto. Um minuto. Vamos facilitar. Necesitan decir una palabra que él piensa ahora y se va como a distribuir tanto los pines como las camisas. Sí. Que es como un juego para que pueda como distribuir eso. Sí, Entonces, un juego. dile una palabra en un minuto para ver si es la que él piensa.
Con excepción de las personas de Brasil, No. porque ya tienen. Hã? Inovação, aqui um pin. Hã? Não. Governança? Sim, governança sim. Que mais? Não. Não. Uma palavra. Sim, é uma para ela já. Oportunidade, sim, também. Sim. Agora para essa é uma palavra difícil, muito difícil. Última tentativa, gente. Como? Resiliência, quase. Conectividade. Acá. Aê! Muito bem, graças, pessoal.